Hoje eu gostaria de falar da questão do bem-estar psicológico, da felicidade entre os YouTubers. É um assunto que vem estando cada vez mais em evidência, principalmente devido à última declaração do Whindersson a respeito disso, de que ele sentia muita angústia e isso era muito frequente na vida dele. E houve também um vídeo do PC Siqueira em janeiro desse ano falando sobre esse ponto. Então a primeira coisa que eu gostaria de estar colocando é fazendo algumas considerações acerca do vídeo de PC Siqueira. Nesse vídeo ele fala da instabilidade e da falta de previsão. O argumento central dele é de que os YouTubers estão tendo dificuldades relacionadas a sintomas de transtornos mentais, principalmente sintomas de depressão e de ansiedade, principalmente porque o algoritmo muda com muita frequência e que o YouTube é uma plataforma muito instável, de que a internet é muito instável no sentido de que pode acabar no dia seguinte, de que eles podem perder essa fonte de vida, de remuneração, de sobrevivência, de trabalho de um dia para o outro. Então haveria uma instabilidade muito grande, e instabilidade muito grande é algo que pode sim se relacionar a um quadro mais ansioso, a quadros mais ansiosos e também a quadros, de certo modo, relacionados aí possivelmente a sintomas de depressão ou depressivos. Então esse ponto, de fato, é um dos que podem ser colocados quando nós vamos levantar as hipóteses dos vários fatores possivelmente relacionados a um aumento da incidência de sintomas de depressivos e ansiosos, principalmente em pessoas que trabalham com o YouTube, que dependem do YouTube para sua sobrevivência financeira. O PC Siqueira inclusive chega a falar que de vez em quando muda o algoritmo, não sabem como se adaptar a isso, aí as visualizações caem, então a receita cai, tem que de repente mandar alguém embora, e quando manda alguém embora é duro também para você que está mandando, não só para a pessoa. E o que está contido exatamente nessa frase é a questão da perda. O sujeito observa que está ganhando menos, ele sente que ele perdeu, e o sentimento de perda ou a instabilidade, a impossibilidade de visualizar algo mais consistente em termos de futuro gera muito sintoma também de ansiedade. Isso tudo remete à questão da vida liquefeita. Quando falamos aí no caso de uma vida mais liquefeita, ela também está muito relacionada aos meios de comunicação, à própria internet, a multiplicidade de relacionamentos pode ter um papel muito grande aí. Quando eu falo de multiplicidade de relacionamentos, imagine a quantidade de, entre aspas, de contatos que passa a se ter com a internet, com as redes sociais. E quem fica famoso passa a ter um rol, um volume muito maior ainda de contatos, e isso pode gerar também sensações de instabilidade, sensações de falta de solidez nos contatos afetivos, nos contatos sociais. Essa falta de estabilidade tem um papel para a produção de sintomas de ansiedade, sintomas depressivos, principalmente sintomas de ansiedade, no caso, quando se fala, por exemplo, de angústia, que até foi muito precisamente colocado, talvez, pelo Whindersson Nunes, quando se referiu ao que vem sentindo e se sente com frequência, principalmente depois da fama, depois do YouTube, dele ter ficado tão famoso com o YouTube. E há um dado que eu cheguei a ler que ele comprou um avião, um jato particular ou coisa parecida, e está tendo dispêndios financeiros de cerca de 70 mil reais somente para manter esse avião. Então imagine, é um dispêndio muito grande, pode ser que ele tenha rendimentos muito maiores do que isso, mas isso pode deixar alguém que não estava acostumado com o volume financeiro desse tamanho, pode deixar alguém muito angustiado, no sentido que é um dispêndio muito grande. A pessoa pode também ter algum drama de consciência de que ela gasta 70 mil reais com um avião, e um mundo onde muitas pessoas passando os diversos tipos de necessidade. Pode haver talvez drama também aí de consciência, mas o principal fator talvez seja esse fator da multiplicidade de informações, de contatos, e isso pode gerar angústia porque fica difícil da pessoa estabelecer um centro, um referencial mais sólido em relação ao que ela está vivendo, ao que ela precisa almejar, ou quais seriam os seus valores, se esses valores estão de alguma forma em um terreno sólido ou não. Nessa questão também da multiplicidade de contatos, essas pessoas passam então a ser apresentadas a muitas pessoas, a conhecer muita gente. Nesse processo todo pode haver um descolamento das raízes, e com o descolamento das raízes, com distanciamento de alguns familiares que foram muito importantes, distanciamento de amigos que na infância foram muito importantes, ou amigos que foram muito importantes durante boa parte da vida antes da fama. Esse distanciamento, esse descolamento das raízes pode gerar também muita angústia, um sentimento de que não está vivendo
em bases muito sólidas, como já disse, com valores mais sólidos. Mas eu gostaria também de entrar na questão de Bertrand Russell, que ele coloca no livro dele A Conquista da Felicidade, quando ele faz a comparação do artista com o cientista, de que o artista tem uma base de vida muito menos sólida do que a do cientista, porque o sucesso de um artista é muito baseado no que as pessoas vão julgar de uma forma muito pouco objetiva se o que ele faz é bom ou não. Há uma dependência muito grande desse julgamento, muito arbitrário de quem assiste, no caso, se formos falar de YouTube, dos YouTubers. Então depende-se muito disso, do julgamento do outro, e esse julgamento não está em regras muito sólidas ou regras muito claras, e há uma oscilação muito grande, e é um terreno aí muito colapsível, eu diria, um terreno que oscila demais, é um terreno da avaliação do outro, esse olhar do outro que pode constantemente mudar e pode fazer com que uma carreira desmorone, ou fazer com que uma carreira não consiga mais vigorar, não deslanche mais. Isso pode gerar no artista, no caso, muito mais sentimento de angústia, de instabilidade do que no cientista, porque o cientista estaria muito mais calcado numa vida que é muito mais sólida, em que os passos se dão de forma mais clara, em que os avanços se dão de forma mais objetiva, as conquistas se dão de forma mais objetiva e dependem de uma objetividade, de uma concretude do mundo, enquanto o artista não depende disso, ele depende do julgamento do outro, que é um terreno aí muito mais instável. IPC colocou a questão das mudanças de algoritmo e o quanto isso provoca de angústia, de sensações mesmo, de ansiedade, angústia nos YouTubers, porque esse algoritmo estaria mudando com uma frequência muito grande, e a minha impressão é de que quanto maior a velocidade de mudança do algoritmo, maior é o sentimento de estar sendo violentado. Eu acho que há um sentimento também de violação de si, porque o YouTuber ele tem que se adaptar sempre a um algoritmo que está em constante mudança, e essa mudança tem que ser sempre uma mudança de acordo com o que o algoritmo pede, e essa mudança pode fazer com que o YouTuber se sinta se violentando, se violando, quebrando bastante com o que ele julga que é o correto, o que ele julga que é o mais belo, o mais adequado, o mais ético, porque ele tenta se adaptar ao algoritmo e abrir mão muitas vezes de valores pessoais, de valores que de alguma forma foram criando raízes e daquilo que ele julga certo, abrir mão um pouco disso. Isso pode gerar sentimento de instabilidade, porque ele está atuando em função de um algoritmo. Em função desse algoritmo, ele muda ao vento do algoritmo. A sensação muitas vezes é de que a pessoa está mudando o seu jeito de ser, está simplesmente abrindo mão do que gosta, abrindo mão do que se é. Aí eu sou dessa maneira e o algoritmo está querendo que eu seja de outra maneira. O algoritmo chega e impõe e quer outra coisa, e de repente eu tenho que me apresentar como uma outra identidade para poder me adaptar ao algoritmo. Isso gera sensação de violação de si, uma certa sensação, pode gerar a sensação de que a pessoa está se prostituindo ou sendo violada, sofrendo uma violência em relação ao que ela julga como sendo algo próprio à identidade dela, próprio aos valores, aquilo que ela acha que é certo, por exemplo, aquilo que ela acha que é o mais adequado, o mais correto. E outros fatores aí que podem entrar nessa conta é que muitos YouTubers acabam trabalhando demais e trocando o dia, por exemplo, o dia pela noite. E nessa de trocar o dia pela noite vai gerar problemas nos ciclos de sono. Gerando problemas nos ciclos de sono, essa pessoa pode, com isso, estar contribuindo para ter transtorno mental, principalmente no caso, sintomas depressivos de depressão. Essa inversão dos ciclos de sono, não respeitar o período noturno como o período mais adequado para se dormir, a noite como o período que facilita a produção de melatonina e que é o período mais natural para se dormir, e essa inversão pode facilitar o aparecimento de sintomas de transtorno mental, assim como deixar, por exemplo, de ter uma vida mais ao ar livre, deixar de ter banho de sol, luminosidade natural. Tudo isso pode contribuir para o surgimento de sintomas principalmente sintomas de depressão, e no caso, no comboio aí também aparecem sintomas, por exemplo, de ansiedade. Então a alimentação adequada, a pessoa de repente trabalhando demais, se excedendo para poder corresponder
o excesso de produtividade que é pedido pelo que ela pensa que é do algoritmo pode deixar de se alimentar também de forma adequada, e isso pode ajudar no surgimento de sintomas, principalmente de depressão. E outro ponto do qual eu gostaria de falar é de possivelmente, segundo as evidências, muitas evidências disponíveis atualmente, evidências que se replicam nas mais diversas áreas de estudo, de pesquisa, são as evidências de que o principal fator componente do bem-estar humano é o vínculo, são os vínculos sólidos com pessoas que nos fazem bem. E esses vínculos, eles podem também, como eu já havia dito antes, podem se liquefazer. Há vários vínculos que vão se liquefazendo e esses vínculos também podem se liquefazer. Então as pessoas que nos fazem bem, aqueles contatos que são sólidos com pessoas que nos fazem bem, geralmente essas pessoas são as pessoas que criaram raízes no contato conosco de quando nós tínhamos bem-estar, um bem-estar psicológico mais consolidado na vida. Então é importante não se afastar daquelas pessoas que são importantes para a gente, que sempre ajudaram a constituir a nossa vida em bases sólidas e bases de bem-estar. Pode ser que isso ocorra com muitos youtubers, como eu já coloquei, e a questão também da felicidade na popularidade. Um risco é de que os youtubers, eles procuram muito, ou estão já muito baseados nessa felicidade calcada na popularidade. O bem-estar deles está muito relacionado com o retorno que tem de pessoas que eles não conhecem, de pessoas com as quais eles não têm vínculos sólidos. Então eles recebem constantemente declarações de amor de pessoas que eles simplesmente não têm intimidade com elas. Ter uma vida baseada em relacionamentos assim, em relacionamentos que no final das contas são em mão única, não são relacionamentos que tem o que você faz algo e o outro faz algo para você, e isso se estabelece com companheirismo e no cotidiano, então a solidez do relacionamento, e isso é muito pouco sólido, é muito pouco significativo. A felicidade mesmo, o bem-estar está mais relacionado com a simplicidade da intimidade, com as relações mais próximas, mais íntimas, e nessa simplicidade, e geralmente com poucas pessoas e não com a multiplicidade grande de pessoas. Então esse também talvez seja um dos pontos aí, inclusive para a gente poder entender porque muitas pessoas que levam uma vida financeiramente muito humilde são felizes. Como é que uma pessoa que leva uma vida com tantas privações sociais, financeiras, não estou dizendo sociais, financeiras, acaba sendo feliz? Aquela pessoa, ela ganha muito pouco, ganha um salário mínimo por mês, mora muito longe, tudo é com muita simplicidade, é muito pobre, mas ela é feliz porque há uma solidez desses relacionamentos afetivos, e essa solidez está muito baseada na simplicidade. O companheirismo, ele não vem de muitas pessoas, ele vem de poucas pessoas com as quais a gente tem um relacionamento íntimo e próximo, um relacionamento no caso de amor. Não existe muito essa história de ter uma relação amorosa com o povo. Isso é baseado muitas vezes numa grande ilusão. E daí também pode vir sofrimento, pode vir angústia, a expectativa de se perder isso e como isso pode se perder com muita facilidade. Porque a fama pode partir com uma velocidade muito maior, ela pode deixar de existir com uma velocidade muito maior do que ela foi construída muitas vezes. E o quanto que muitas pessoas que são famosas se sacrificaram, se esforçaram absurdamente para chegarem onde chegaram e apelaram até muitas vezes, fizeram coisas absurdas para terem fama, para chegarem onde chegaram. E isso pode, de um dia para o outro, desaparecer, desmoronar de certo modo, principalmente no mundo atual, onde tudo é muito rápido, onde as mudanças são muito rápidas. Então é isso, espero que tenha colocado algumas questões para fazer vocês pensarem sobre os motivos do nosso bem-estar e como, no caso, esse bem-estar psicológico nos youtubers, como ele vem sendo ameaçado ou como ele é ameaçado, como isso pode ocorrer. Obrigado então, pessoal, e até a próxima.